Pode aumentar um pouquinho. Aqui tá baixo. Aí, Antônio. Isso aí é voz, cara, ó. Vai junto, vai, já. Que é isso? Junto com o Axl Rose, ó. Bendita hora ao vivo aqui nessa terça-feira maravilhosa, hein? Que alegria estarmos aqui, gente. Ó, começando mais um programa. E a Rede Vida tá com tudo, né? 30 anos de Rede Vida. 30 anos. Hoje no Brasil não tem pra ninguém, hein? Tem pra ninguém. Melhor TV católica que tem no mundo. É essa aqui. E antes de mais nada, eu também quero colocar tudo nele, porque ela só existe por causa dele também. Ele vem junto com o Padre Marcos agora. Vem aqui, ó. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo no vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o Senhor. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó, bendita hora. Hoje está com os convidados assim espetaculares, hein? Vamos começar pro meu lado esquerdo, seu direito aí. No meu programa ele está vindo pela primeira vez. Ele é cirurgião plástico, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, gente. Pós-graduado, como é que é? Fala, doutor. Cosmiatria. É isso aí. Tá? E ele é bom demais, Estava conversando com ele aqui, eu fiquei assim muito impressionado com os trabalhos dele. Meu querido doutor Luiz Fernando. Luiz, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe, o enorme prazer. Seja bem-vindo aqui no meu programa. Obrigado. E obrigado a todos que estão nos assistindo também. Você é muito competente, viu? Eu já ouvi falar muito bem do senhor aí. Maravilha. Ela já veio aqui ela está vindo pela segunda vez no meu programa, no Bendita Hora comigo, né? Ela é chefe de cozinha, formada em gastronomia pelo Senac de São Paulo, atua como mentora de personal de chefes. Gente, essa mulher aqui é fora da curva, hein? Eu tô falando com a nossa querida Bianca Fola. Doutora, não tem pra ninguém não, Bianquinha. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tá? Gente, ela é palestrante, psicóloga, teóloga, inteligentíssima, queridíssima. E olha, mestre em administração de empresas. Eu estou falando dela, Meire Camia. Ei, Padre Marcos. Olha que música linda, ó. Ela é bonita demais, não é? Eu já falei, a orientalzinha mais linda que nós temos aqui, não tem pra ninguém. É isso aí, gente. Seja bem-vinda, Mirinha. Obrigada, Padre. Tava com saudade de você. Eu também, gente. Obrigada. Gente, ele é muito inteligente. Ele é amigo do padre, mas acima de tudo, hein? Isso aí é um detalhe só. Ele é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. Olha aqui, ó, o trabalho dele aqui. Mineiro, mostra aqui, ó. Lembra? Já veio falar um pouco sobre esse trabalho aqui, Carta Encíclica Laudato Si. O quê? Estou falando com o doutor Antônio Siqueira. Antônio, tamo junto aqui. Muito obrigado. Fera, cara, pelo amor de Deus. Muito bem, gente, olha, apresentando a nossa turma, vamos ao pensamento hoje do nosso dia? Tá? Dá uma olhadinha aqui no pensamento, ó. Não são tempos ruins. Opa! São tempos de sermos melhores. Não são tempos ruins? São tempos de sermos melhores? Verdade. Olha, mas que existem coisas ruins em cada tempo, existe. Todos os tempos que existiram antes da gente chegar, né, gente? Eu acho que é natural, né, Padre? Eu acho, porque mas o ruim existe também, né? A gente não pode... É só assim que a gente cresce, né? Você sabe que tem uma metáfora que diz assim, né? Que
Quando você tem um copo sujo, a pessoa fala assim, olha, você coloca mais água nela. Conforme você vai colocando água dentro de um copo sujo, a sujeira vai vindo para cima, para a superfície e vai indo para fora. Dá uma impressão no primeiro momento que aquela água ficou mais suja ainda porque aquela coisa vem vindo à tona. Mas depois a água fica limpa. Então eu acho que essa metáfora tem muito a ver com os tempos ruins. É preciso que expurgue, né, a maldade para que a gente olhe para aquilo e fale, olha, eu não quero isso. E a escolha, que com consciência, faz com que a gente se comporte de um jeito melhor, né? Perfeito. Mas assim, mas que existe tempos ruins, existem. Ah, sempre, eu acho. Existe, doutor? E eu acho que a gente tem que ter um olhar de sermos melhores com a gente mesmo. Às vezes a gente pensa no próximo, a gente pensa em ser bom com quem está ao nosso lado e a gente esquece da gente, né? Você derruba um copo d'água, você, ai meu Deus, derrubei. Aí se o outro derruba, ai deixa que eu seco. Então a gente tem que ter esse olhar de amor conosco. Perfeito. Em primeira fase, em primeiro momento também. O senhor também pensa assim, doutor? Penso com certeza. Eu acho que, assim, realmente muito importante essa parte. Momentos difíceis mexe com a gente, né? A gente, acho que todo mundo pensa numa constância, a gente quer atingir uma constância boa. Mas a vida não é assim, né? E altos e baixos. E é quando a gente tá lá, nesses momentos difíceis, que a gente procura melhorar, como estava na frase, né? Como que é o ditado dos marés brandas nunca fizeram marinheiros, né? Bons marinheiros. Também. Então a gente procura, a gente tem que correr atrás de se mexer para buscar aquilo que a gente quer, né? E essa parte da empatia, eu acho isso. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente entende mais fácil outras pessoas, que a gente começa a olhar com o olhar de passar por aquilo. Isso é importante na comunidade no todo, né? Maravilha. Também pensa assim, doutor Antônio? Eu fico imaginando, quando eu ouço falar em tempos difíceis, eu lembro sempre de Viktor Frankl, em que ele coloca uma ideia muito clara, né, de que não é o que a vida faz com a gente, é o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. Então, nós temos... Pode repetir essa frase, por favor, que você acabou de falar. Não importa o que a vida faz conosco, importa o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. Muito bem, gostei muito. Então, é diante daquilo que acontece que todos nós somos submetidos ao sofrimento, à morte e à culpa. Diante disso, nós temos o poder, a potencialidade de decidir diante daquilo que nos acontece. Perfeito. Ninguém será colocado numa circunstância de proteção da morte, nem do sofrimento e nem da culpa, porque a culpa é resultado da responsabilidade. Então nós temos a responsabilidade, sim, de ser o nosso melhor. Sempre. Tá vendo, gente? Olha só. Isso aqui é só um começo. Por isso, nós também temos uma enquete para você que agora está nos acompanhando, que é a seguinte. Você acredita que podemos melhorar após passarmos por alguma tragédia? Podemos? Passou por uma tragédia, você acredita que nós podemos melhorar, sim ou não? Você vai responder, tá aí no Instagram, no finalzinho do programa, nós vamos colocar o que você respondeu. Olha lá, @programa Bendita Hora. Vamos lá, hein? Depois de um trauma, você acredita que é possível você ainda melhorar, etc e tal? Olha lá, quero saber a sua opinião. Muito importante para nós aqui, tá bom? Muito bem, vamos à primeira informação, gente. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Plástica após gestação. Tá vendo? Pós-gestação. Como recuperar a autoestima e o corpo? Doutor Luiz Fernando, plástica após gestação. Nem todas as gestações, as mamães fazem plásticas, né? Mas algumas querem e outras precisam fazer também. E como que fica essa questão do autoestima? Fala um pouquinho para nós isso aí. Eu acho que o processo de gestação, né, é um processo magnífico, uma perfeição que Deus criou, né? A mulher gerar uma nova vida. Só que a mulher, ela também abre mão de muito para se dedicar da sua vida profissional, da atividade física, para dedicar aquele momento, isso tudo faz parte, né? E quando nasce também, ela exige muito dela e ela se vê muito, né? É requisito, o filho requisita muito a mãe, eu tenho filhos pequenininhos, e às vezes você pode pegar, tá, querer ajudar, mas às vezes ele quer mãe. Então ela abre mão muito dela pelos outros. E tem alguns momentos que chega um momento que ela começa, às vezes ela pode ficar descontente com algum formato que a mama assumiu após a amamentação, que o abdômen assumiu. Isso não são todas, por isso cada ser é único, né? E ele deve ser visto na sua individualidade. Isso te incomoda? A gente pode te ajudar? Então ela tem que apresentar, acho que ninguém é obrigado, né,
A cirurgia plástica não está para obrigar a ninguém a fazer, mas eu posso te ajudar com a cirurgia plástica? Se ela apresenta algum incômodo, e a gente sabe do impacto que isso cria nessa paciente, nessa mulher que me procurou, né? Ela não vem me procurar, ela não é uma mama, ela não é um abdômen, ela é uma pessoa que tem uma história. Para ela sentar ali na minha frente, tem todo um processo que ela se decidiu, agora é minha vez, agora eu vou dedicar esse tempo para mim, um planejamento. Ela tem família muitas vezes, né? Muitas vezes ela tem família, filhos, ela fala, agora eu preciso desse tempo para mim. E o quanto isso é importante, não é um formato de mama novo que você vai entregar, é uma recuperação de autoestima, de autoconfiança, e esse impacto que é a cirurgia plástica perfeita, não é um padrão de resultado, mas sim essa pessoa está se sentindo bem depois, e devolver para ela toda essa sensação que ela tinha antes. O senhor citou uma questão muito importante, a questão pessoal, né? Acho que a gente não pode nem fazer uma análise do antes, de épocas anteriores, de mulheres que foram mamães também, jovenzinhas. Eram outras épocas, as mulheres se dedicavam mais exatamente à família num todo, né? Quase que era, naquelas culturas anteriores, era quase um sinônimo. Mulheres ficavam grávidas, mamães, elas cuidavam dos filhos até elas morrerem, enquanto os filhos ficassem em casa. Depois ficavam com o maridão, né? Isso mudou. Hoje não é mais assim, o contexto cultural do mundo atual. O senhor acredita que isso também é um dos fatores que as mulheres, que eu super entendo, elas têm que se sentir, olha, eu não estou legal, agora eu quero cuidar de mim, eu quis meu filho, eu dei de mamar para ele, a minha barriguinha cresceu, mas eu quero fazer uma... Você percebe que isso mudou nos tempos mais atuais, doutor? Mais do que anteriormente? Eu acho que sim, porque a mulher está muito mais presente no mercado de trabalho, tanto uma das grandes preocupações, recuperação, tempo de recuperação, porque realmente ela não pode ficar parada por conta de uma cirurgia. Lógico, tudo isso é feito com segurança, né? Você programar, você tentar fazer uma recuperação menor, mas ela tem essa preocupação, porque ela está no mercado de trabalho, ela continua tendo filhos, ela quer tirar férias e não quer perder as férias dela também se recuperando de uma cirurgia plástica, né? Então, acho que tem todo esse envolvimento da mulher, ela é muito mais presente hoje aí em tudo, né? A mulher, eu acho que a mulher é multitarefas, né? Ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu acho isso importante. O impacto, às vezes, eu posso pegar pacientes que sentam na minha frente, são lindas, eu vou falar assim, o que ela vai querer fazer? E, às vezes, passou por um processo de amamentação, tem uma queixa com a mama, mas... Eu falo, varia. Mas eu tenho uma curiosidade, acho que só para esticar mais a sua explicação. Quem procura são mulheres que já decidiram, parei por aqui de ter filhos, ou pensam, eu tive meu primeiro, penso em ter o segundo, já quero fazer um momento já em mim de melhorar agora, sendo que eu tenho planos para futuramente dar um irmãozinho para ele ou para ela? Eu acho que existe essa mulher que procura, às vezes, o intervalo de uma gestação, porque, às vezes, ela está... O impacto, às vezes, dessa identidade, dessa autoimagem pode ser tão grande que aquilo está fazendo um pouco de mal. Eu acho que aí cabe eu, como profissional, orientar ela também. Falar assim, você já está pensando em engravidar logo? Talvez valha a pena você segurar um pouquinho. Isso. Não, doutor, é um plano mais futuro, anos para frente. Então, talvez para ela pode valer a pena fazer uma cirurgia plástica para ela aproveitar esse período no melhor momento dela, né? E isso trazer esse benefício depois ela tem. Então, como profissional, eu me coloco com a responsabilidade de passar orientações, informações, para que ela possa decidir da melhor forma para ela e ajudar ela nisso. No caso aí, né, que nem a gente colocou esse ponto, às vezes o senhor perguntando se ela quer deixar um pouco mais para frente, ou se, né? A tecnologia ajuda numa recuperação mais rápida para esse tipo de procedimento? Eu acho que a gente tem novas tecnologias que, assim, na cirurgia plástica, elas otimizaram, melhoraram o resultado, mas, assim, na recuperação, eu acho que a gente tem um padrão ali na cirurgia plástica, que são os dias ali, os dias iniciais, que a gente tem que tomar bastante cuidado, está muito próximo da paciente, que são os dias que podem haver alguma coisa que pode ser que atrapalhe um pouquinho, né, que tenha necessidade de um cuidado maior. Mas depois de um certo tempo, é melhor você se programar para aquilo, até para não gerar uma ansiedade, falar que ela pode voltar tanto tempo antes e depois ficar segurando ela, para que ela possa, e os cuidados, acho que a principal é o cuidado próximo, ela está passando comigo, eu vendo ela, e aí eu consigo deixar ela mais tranquila. Que legal, bacana, hein? Gostei muito das suas colocações. Padre, mas eu concordo com você que existe uma preocupação muito além do necessário por conta da vaidade hoje. Na rede social, existe uma cobrança muito grande da própria mulher de querer sempre estar com aquele corpinho lindo de 18 anos. E a gente não tem mais essa idade. Mesmo ela sendo nova, como mamãe, né? Isso, e aí, tipo, ela nem quer nenhum
nenhum resquício de uma mulher grávida nela. Por isso que acho que tem que mesmo pensar tendo- bem, né? Olha, eu quero querendo ter um ter outro filho, quero. filho, Então ela eu vou quer ficar ter uma perfeita. transformação, né? Então talvez trabalhar isso. Ô, menino, mostra a Ingrid aí, ó. A Ingrid. É a Ingrid, né? É a Ingrid, ô Meirinha? É, Grace. Grace, Grace Ingrid. Kelly. É a Grace Kelly. Toda de verdinha Grace ali, ó. Rosa. Eu tava pensando na Ingrid Bergman. Isso. É. Maravilhosa Maravilhosa. da internet. Vamos lá, gente. Deixa o padre aqui agora ver uma outra notícia aqui, ó, outra informação. Vamos pôr aqui? Põe aqui pro padre, vai. Ó, justiça ambiental é um ato de fé, afirma Papa Leão XIV. Justiça ambiental é um ato de fé. Veja, ele está afirmando isso. Ô, Antônio, explica para nós aí, você que escreveu também essa obra aqui, né, que inspiradíssima lá nos escritos do Papa, na época, Papa Francisco, a carta encíclica Laudato Si. Agora, o Papa Leão já chegou nas suas primeiras colocações para o mundo, falando que a justiça ambiental... Olha, justiça, hein? É um ato de fé. Sim. Sabe, padre, essa colocação que o Papa Leão faz nesse momento é exatamente para poder abrir esse momento novo que é os 10 anos da encíclica Laudato Si. Sim. Tá? Então, nesse ano, lá em setembro, terá uma data em que se comemorará ou se fará um novo evento em comemoração à Laudato Si. O que acontece, né? Quando a gente fala da Laudato Si, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um processo de colocação do ambiente de uma forma ecológica do ponto de vista mais concreto. Ou seja, tudo está absolutamente conectado. Não há nada que aconteça no mundo que não tenha relação com as outras coisas. Pessoas com o mundo, mundo com pessoas, pessoas com pessoas, mundo com mundo, tudo está absolutamente interligado. E quando nós pensamos naquilo que o Papa fala, e aí eu vou fazer uma conexão que é a seguinte: o que é a fé? A fé, nesse sentido, ela está dizendo, eu acredito no Criador. E quando eu acredito no Criador, tudo aquilo que Ele criou, como Ele mesmo disse, é bom. E quando eu vejo isso, eu me torno o quê? Guardião de tudo aquilo que foi criado. Eu me torno co-criador e participante daquilo que é o processo de cuidar. Só sublinhando ainda o que você está falando, e que ainda traduz, que nos dá um discernimento, que toda a criação foi também preparada para nós, seres humanos, cuidar e usufruir dela por igual. Tendo os mesmos direitos. Isso. E aí é que entra a ideia da justiça, que fica muito latente nesse documento do Papa. O que acontece? Quando a gente fala de justiça, quem merece mais? Não tem quem mereça mais. E quem é mais implicado no processo, não só da questão do clima, né? Porque o clima é um pedaço de toda essa história. Sim, Nós sim. estamos falando de tudo aquilo que Um significa... retalhozinho ali. Isso. Tudo aquilo que significa meio ambiente, usufruir da água, usufruir do solo fértil, usufruir de tudo aquilo que a natureza pode nos dar, não é mérito de qualquer pessoa, é mérito de todo mundo. Todo mundo. É isso aí. Isso tudo é nosso. Só que nós temos o quê? Nós temos um processo de exclusão que acontece em benefício de poucos. Sim. A água, nós desperdiçamos 30% de toda a água que existe. Nós desperdiçamos 30% de todo o alimento que é produzido. Verdade. Por quê? Porque tem gente que se considera muito melhor do que o outro. A ideia de que o mundo é igual para todo mundo, tem gente mais igual do que o outro. Apesar também, né, Antônio, assim, que a gente sabe que dentro de uma classe bem humilde, de pessoas que não têm condições, às vezes elas não têm consciência, né, daquilo que elas estão gastando. Por exemplo, água. A gente vê muita gente hoje lavando coisas aí com água. Existe uma ignorância, né? com Gasta. relação a isso. Ela não está pensando, puxa, mas o que eu estou gastando aqui, ela está indo para onde? Eu estou evitando de quem ter também. Falta essa consciência de essa né? educação que começaria dentro da... Mas a culpa é dele? Hã? Não,
acaba refletindo nele, né? Isso. Acaba Então refletindo. ele é só meio. Meio, sem dúvida. É. O que nós temos é um processo... Veja, eu não vou falar de injustiça social, do ponto de vista daquela coisa meio romântica. Não é disso que eu estou dizendo. Sim. O que eu estou querendo colocar é que a ideia de que existem pessoas responsáveis e que não se articulam para fazer com que isso mude. Claro, sem dúvida. A gente vê muito isso em muitas realidades de guerras, né? Que a gente vê aí que o pessoal não está nem um pouco preocupado aí, até pela cobiça humana de obter territórios, e é meu, até o clima é meu, tudo é meu. Você vê, até hoje nós estamos ainda com esse pensamento. Né? Aqui as naves só andam aqui, quem anda nesse céu aqui é a minha frota. Meu território. Meu território de aero, a minha naval é aqui. Tem muitas essas coisas, né? A água é minha. Mas aonde está a preocupação? A preocupação está em aumentar a quantidade de deputados. Sim. A preocupação está na condição de fazer emendas. A condição está de esconder qualquer coisa. Então, essa frase do Papa, realmente, ela vem assim meio que ecoando de novo forte. A igreja está sempre falando forte e tem que continuar falando. sim. E que bom que existem pessoas como você também, que eu gosto demais de você. Vamos ver aqui uma outra notícia, gente. Olha aqui, ó. Olha aí. Nossa, o Antônio é fera. Ó, em alta, gastronomia... em alta, hein? Gastronomia forma profissionais para atuação em diferentes funções. Além de chefe de cozinha, especialistas na área podem trabalhar como gestores, avaliadores de estabelecimentos e influenciadores, entre outras oportunidades. Maior conscientização sobre como a alimentação afeta a saúde e o bem-estar também explica o interesse pelo setor. Minha querida doutora Bianca, conta um pouquinho, você, assim, explica um pouquinho isso aí. Realmente, a gastronomia, acho que é para os nossos telespectadores, Bianquinha, só para muitas pessoas que estão agora nos acompanhando, de todas as maneiras, né? No Brasil até fora. Explica resumidamente. Falou de gastronomia, temos que entender o quê? A gente tem a sensação de que gastronomia é só a receita, é só o alimento. Não é. A gastronomia, ela envolve um olhar mais amplo. Então, a gente tem a culinária, que são as receitas, que são aquilo que a gente come, que a gente escolhe, que a gente compra para cozinhar. E a gente tem a gastronomia, que é algo maior, que envolve o lugar, envolve o clima, envolve o ambiente, envolve a louça onde eu vou servir, envolve o pensamento todo em torno daquela receita. Logística, tudo isso, também. Isso, é todo o ambiente. A cultura do lugar, exatamente. Tá. E eu sou muito honrada de fazer parte desse hall de profissionais que faz de tudo um pouco dentro da gastronomia, porque até pouco tempo atrás, o chefe de cozinha ele era formado para cozinhar, para ficar quieto lá dentro da cozinha. Fica quietinho aí. Isso. Trabalhava-se muito, ainda trabalha-se muito dentro dos restaurantes, são folgas que acontecem apenas às segundas ou terças, e eu tenho esse olhar de que a gente, quando amplia, quando você vai fazer a gestão, quando você se especializa, quando você presta uma consultoria, então a gastronomia é muito mais ampla. Eu tenho esse papel de formar profissionais que não queiram ser chefes de cozinha de restaurante. Eu faço há 20 anos um papel como personal chef, onde eu faço evento na casa dos meus clientes, eu personalizo a alimentação do meu cliente, entrego na casa dele prontinha, nunca com um olhar de ser funcionário de alguém. Eu quero que as pessoas que amam a gastronomia empreendam e sejam felizes empreendendo na gastronomia dentro da casa delas. Entendi. É uma coisa bem mais ampla. Na verdade, é como se fosse um lampejo de... Eu posso ser feliz cozinhando, mas eu não preciso ser funcionário de alguém, eu não preciso trabalhar 6 por 1. Eu estive recentemente numa palestra com colegas no Senac para falar bem-vindos aos novos alunos. Todos os colegas que estavam à mesa à base de remédio, padre. Todos com burnout, todos com pressão, todos com eu não aguento mais. E eu pensava... Eu não tomo remédio, eu sou feliz com a minha profissão. Eu acho maravilhoso tudo que você está colocando aí, de verdade mesmo. Acho que a sua área é espetacular. É. Ela dá uma acendida. Mas você já começa a ter algumas pessoas preocupadas porque você está tirando, talvez... Você não. A pessoa querendo fazer algo a mais do que chefe numa cozinha trabalhando para alguém, mas eu mesmo vou fazer o meu negócio. Você não pode estar assim, preocupando quem precisa só do chefe. Eles ainda olham muito só para o umbigo, eles nem estão vendo esse caminho que a gente está abrindo. Os donos de restaurante, as pessoas que são os contratantes dessa massa, eles nem conseguem
pensar nesse caminho ainda, chefe? Não. E eu, padre, eu afirmo aqui que se a pessoa tiver um pouquinho desse olhar aberto para a possibilidade que a gastronomia traz para você empreender, existe muito campo de mercado. Existe muita gente procurando por personal chefes. Tanto que eu transformei o que eu faço há 20 anos em uma metodologia para ensinar pessoas, porque eu recebo pedidos de outros estados. Você vem para Curitiba? E eu penso, não, eu estou aqui em São Paulo, mas por que não treinar alguém para ser o que eu sou? E você pensou isso sozinha? Há 3 anos atrás, eu comecei a me incomodar com a quantidade de pedidos de orçamento que eu recebia, através do meu Instagram e através do meu telefone da Chefe em Casa, que o meu buffet se chama A Chefe em Casa. E eu falei, não, eu não posso deixar isso só para mim. E aí, então, esse incômodo começou a crescer dentro de mim, até que eu procurei pessoas que pudessem me auxiliar no caminho de ser uma formadora desse exército de personal chefes, que eu brinco que eu quero criar esse exército de pessoas para atender um público que tá demanda. Dando super certo, né? Porque hoje você está Tem formando muita demanda, muita demanda. muitos alunos que estão crescendo, e se tendo a sua própria Sim. vida econômica, é dono do seu próprio negócio. E por falar em mulheres, né? Mulheres que podem escolher trabalhar só um período. Ela não precisa trabalhar 12 horas, ela pode conseguir cuidar dos filhos e no tempo que os filhos estão na escola, ela empreende fazendo sobremesa, fazendo torta, atendendo os vizinhos, que a gente começa aqui perto, né? Vizinhos, amigos e familiares. É aqui que a gente começa a empreender na gastronomia. Não necessariamente você, quando está ensinando isso para essas pessoas, que elas vão ficar mexendo na comida. Elas podem estar, elas também, criando outros meios para que outros façam isso e ela só vai administrar. Se você é bom de vendas, você pega pessoas que saibam cozinhar e você oferece esse... Tá vendo aí, rapaziada, mulherada, tá vendo? Você que as empresas estão fechando aí a porta. Aqui tá tudo as portas Acredite abertas. nos seus talentos, nos seus dons e você mesmo pode ser uma pessoa que pode fazer o seu próprio negócio, tá certo? Pessoas como aqui a nossa querida doutora Bianca, que é maravilhosa, tá? Obrigada. É isso aí, obrigado, Bianquinha. Gostei muito, hein? Vamos lá, daqui a pouco tem mais aí. Muito bem, gente, vamos aqui mais uma informação. Olha aqui, ó. Solta aí pra gente. Olha. Modelo nos anos 1990, Cristina Mortágua é internada em clínica psiquiátrica após surto psicótico. Pois é. Ô, Meirinha, eu acho que seria interessante, primeiramente, só para as pessoas entenderem, o que seria esse surto? O que a gente vê numa pessoa que está tendo um surto psicótico? Olha, padre, é uma coisa que, por incrível que pareça, todos nós poderemos ter algum dia na vida ou não. É mesmo? Mas o surto é o seguinte, é uma ausência momentânea de consciência. É quando você, sei lá, você delira que tem alguém te perseguindo, ou que alguém vai te matar, ou que você está ouvindo vozes. É como se você se indisse com a realidade. Então, você cria uma realidade paralela, vamos dizer assim, e a pessoa vive numa outra realidade. Lembra um pouco esquizofrenia. Sim, o esquizofrênico normalmente ele tem os momentos de... É o que mais esse tem. surto aí. Surtos psicóticos. Inclusive, você tem medicamentos que controlam para diminuir a possibilidade e os gatilhos, né, do coisa. Porém, algumas situações de medicamentos, por exemplo, você mistura álcool com algum tipo de medicamento, isso pode vir a trazer um surto psicótico. Por exemplo, algumas doenças, às vezes um AVC... A pessoa fica lá naquele momento de uma doença muito grave ali, a pessoa se ausenta um pouco da consciência. Então, existem vários fatores que podem predispor uma pessoa a ter um surto psicótico. Certo. Então, não é que você teve um surto psicótico que você vai ficar assim para sempre. Então, ele tende a parar, né? Você volta. Sim. E também não significa que você vai ficar tendo sempre. Né? Isso depende muito da pessoa, por isso que a pessoa precisa passar por um atendimento, passar por algum diagnóstico e tal, para ver se é situacional, por né? Por causa disso que você está falando, é por isso que em alguns casos a gente vê surtos, a pessoa fica violenta. Sim, e alguns por exemplo, alguns transtornos de personalidade, transtornos de humor, eles podem predispor aos surtos psicóticos. Então, uma pessoa que é bipolar, por exemplo, então naquela euforia, ela pode ter um surto e falar, eu sou rico, maravilhoso, ou então eu sou super-homem, quer se jogar do prédio, sabe, coisa desse tipo, pode acontecer. E pode agredir alguém também. Pode, por isso que é perigoso mesmo. Então, a família, ela tem que estar bem atenta, né, para
dar o suporte que a pessoa E precisa. o que fazer quando uma pessoa está tendo esse surto? Você já se ligou que ela saiu fora de si? Isso. Então, O que você... no caso dela, né, da modelo, parece que ela teve uma alteração bem grave de comportamento, ela ficou, acho que um período ali, né? E aí a clínica, ela ajuda bastante, porque você vai conter a pessoa dela mesma, porque às vezes ela pode tentar atentar contra a própria vida, esse tipo de coisa. Então, por segurança dela, ela precisa ser retida, né? Então, eu acho que é bom. A família, eu acho que qualquer ser humano, tendo amparo da família, de amigos, de pessoas queridas, ela vai estar bem, porque alguém vai perceber. O ruim é a pessoa ir para o isolamento, que normalmente as pessoas, quando elas já têm uma tendência a ter um problema psiquiátrico, ela tende ao isolamento. Se esconde. Ela se esconde, ela fica embotada emocionalmente, então ela já não consegue mais sentir as emoções, a pessoa fica esquisita, ela já começa a achar que está todo mundo perseguindo, então ela já começa a ter uma paranoia que é típica de gente que tem um transtorno psiquiátrico. Então, e quando ela está bem, depois de uma medicação tomada, um tratamento, etc., ela consegue lembrar que ela tem esse surto? Ela fala, olha, eu percebi que às vezes eu estava ficando meio assim, meio assada, pensando, vendo... E às vezes mistura. Porque eu já tive casos assim de pessoas que lembravam mais ou menos, mas mistura com a fantasia dela. Entendi. Então ela falava, olha, a pessoa estava atrás de mim, mas então ela misturava com coisas que estavam acontecendo na realidade. Então eu lutei contra os caras, mas eram enfermeiros. Eu fico preocupada às vezes quando uma pessoa assim tem essa tendência, está se isolando, etc., medo. e mora junto, às vezes, com uma mãe, um pai, está velhinho. Por que ele faz uma hora dessa, então, né? E é complicado, porque eu conheço várias pessoas que passam por isso. Porque quando é gente assim novinha, que nem nós aqui, tudo novinho, tá tudo certo, né, Antônio? Mas quando pega uma pessoa que já está numa idade avançada e está disponível, se assusta. E é violenta. Se a pessoa ela tem os transtornos e tal, mas ela é pacífica, tudo bem. Mas quando ela tende à violência, até mesmo Alzheimer. O meu ex-sogro tinha Alzheimer e ele bateu tanto na minha sogra à noite. Coitada, ela ficou toda preta. Por quê? Porque ele achou que era um bandido na casa. Então. A minha sogra de 80 anos ficou toda Tadinho. preta. Olha então, o drama, assim, bicho. E aí a gente falou assim, cara, a gente vai ter que conter mesmo, né? E aí é complicado. Porque às vezes ele era pacífico, mas ele já era meio nervosinho. Mas aí você sabe que aflora, né? O Alzheimer, ele aflora. Tem que tomar cuidado. O nosso diretor tem uma pergunta para você, Meirinha. Tudo bem, Meire? Boa Tudo tarde. bem. E eu acho que também é importante a gente deixar bem claro que a importância de você fazer um acompanhamento médico, né? Sim. E não tomar medicamento de jeito nenhum Por conta. indicado, né? Porque às vezes o que é bom para você, para mim, pode dar inclusive um surto, né? Eu achei maravilhosa a sua colocação, até para os jovens. Porque hoje em dia é o seguinte, a molecada hoje não está mais tomando cerveja e destilados, eles estão indo nas pílulas, tipo êxtase, misturado com energético. Então, eles querem a sensação, mas através dos medicamentos. E os surtos psicóticos, eles acontecem ali. Sabe? Então, assim, o medicamento ele vai direto no cérebro. E você não sabe o que pode não dar nada para você. Para mim, pode dar bem ruim. Um reage de um jeito. Isso. Então, essa responsabilidade, ela é muito importante, porque a gente não conhece o nosso corpo e, às vezes, uma única... Por exemplo, até no caso da maconha, né, Antônio, que é um assunto bastante controverso, porque, assim, muitos psiquiatras, eles são muito contra a maconha. Tem gente que fala, mas não dá nada. Mas, para alguns jovens, você fuma uma vez... E é o suficiente para disparar uma esquizofrenia que poderia ficar adormecida. É o gatilho. É o gatilho químico que o seu cérebro precisava para disparar aquilo ali. Mais uma vez de cada pessoa, e cada é uma vez. É. Cara, não tem segunda chance. Então, às vezes, você vê, por uma bobagem, por uma brincadeira com a molecada, você vai lá e você vai ter um transtorno para a vida inteira, porque não tem cura mais. Meire, entendeu? Só um adendo. Isso é por isso que às vezes a gente vê alguns casos que falam assim, que ele teve um surto e ficou para sempre. Existe isso, que a pessoa pode ficar... Então, porque dispara balada... a esquizofrenia. Normalmente a esquizofrenia, ela fica. Então, assim, a pessoa fica alucinando meio que o tempo todo e depende muito do grau. Tem graus complicados que a família tem que ficar cuidando o resto da vida. Então, às vezes a pessoa, ela era uma predisposição genética. Então, às vezes a pessoa tinha
quietinha aquilo. Mas se você não dá nada para alimentar aquilo, ela ficaria quietinha lá. Mas se você dá aquela química que ela precisar, vai disparar e aí você vai pagar o preço pro resto da vida, sabe? São assim? quadros difíceis de você ter que tratar, mas assim, com a família, eu digo. Sim. Dependendo de cada caso, você às vezes não tem muito o que fazer, porque a pessoa às vezes ela está muito... Ela já está fazendo isso, a família já... Depois, quando vai ver, a coisa já andou, pegou. Então, assim, tem que ficar só atento e se perceber, pede ajuda para a família, para amigos, porque nós vamos pensar junto, em conjunto, como a gente poder ajudar essa pessoa aqui. Legal, Mirinha. A informação é tudo, né? Informação é tudo. Não... Vamos mais uma outra informação também, gente. Olha aqui, ó. A busca pela elegância natural e espiritualidade na cirurgia plástica. Olha, a busca pela elegância natural e espiritualidade na cirurgia plástica. Doutor, a busca pela elegância natural é algo bacana, né? Uma coisa que você... Olha, eu quero voltar a ter aquilo que eu... na medida do possível, na idade que avança, uma elegância natural. Agora, explica um pouco, o que é espiritualidade na cirurgia plástica? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, até falando um pouco do assunto que a gente estava conversando, né, a grande magnitude das doenças mentais, a gente pega, né, muitas pessoas jovens, né, acho que não tem ansiedade, depressão, acho que as medicações que eu mais pego assim, no consultório, quando você vai tirar um histórico do paciente, são o uso dessas medicações. E essa perda da essência, né, do que a pessoa tem. A cirurgia plástica, ela ajuda a revelar a beleza que aquela pessoa já tem, né? Eu acho que a gente não tem, né, hoje as mídias sociais bombardeiam ainda adolescentes, pessoas mais velhas com padrões, né, como criando padrões. Sim. E as pessoas são bombardeadas a todo minuto com aquilo e vão em torno buscar aquilo e acho que acabam perdendo a sua essência. A gente estava conversando até antes de entrar aqui sobre exatamente isso, né? Sobre até cirurgias que foram feitas recentemente, aí que a pessoa não tem indicação de fazer aquilo, ela procura, né? Às vezes sofre uma mudança, acaba se transformando em outra pessoa, né? Seguindo um padrão físico que não é isso, né? A essência da cirurgia plástica, ou da gente poder oferecer para a pessoa. Eu falo, você quer oferecer uma elevação de autoestima, um ganho de autoconfiança, né? Isso tudo vem da pessoa ter uma boa percepção da autoimagem dela. Então, eu acho que isso tudo tem que ser trabalhado de uma maneira, acho que como o professor Yves Tanguy falou, né? Um dos maiores plásticos do mundo, pelo menos do Brasil, e que ele falou assim, a beleza eu não sei definir, mas se eu a ver, eu sei reconhecer. Né? E ele definiu também que, né, a beleza, isso é uma associação de um bem-estar físico, mental e emocional, espiritual. Então, a pessoa, para ela estar bem, para ela receber esses benefícios que a gente quer que ela tenha com uma cirurgia, ela tem que estar bem consigo mesma, né? Não adianta ela projetar nesses padrões, senão isso vai ser uma busca sucessiva, uma bola de neve ali atrás de padrões que são forçados, né? Colocados para as pessoas, para as mulheres jovens, adolescentes, né? Que vivem, são bombardeados com aquilo, e a gente sabe que aquela vida não é real. Muitas vezes coloca, a mulher acabou de operar, já está fazendo academia, olha como ela comeu no hospital, isso. E as pessoas veem aquilo, por que eu sou diferente? Eu acho que acredito que o elogio é uma coisa assim que mexe muito com a natureza do ser humano, né? Então, por exemplo, eu já ouvi tantos casos, parece uma coisa boba, mas não é, porque ela chega nisso que o senhor está falando. Por exemplo, uma mulher casada, está com seus filhos, uma mulher bonita e tal, só que às vezes ela já está meio desgastada, a idade está chegando, está cansada. E talvez ela não tenha o marido notando ela como via antigamente. De repente, se ela escutar numa padaria onde ela vai, e ela vê um homem olhando para ela e faz um elogio, aquilo para ela é muito importante. Então a gente ouve muito as coisas assim, como é bonita aquela pessoa, olha o nariz daquela pessoa. E parece que nós estamos carentes de ouvir elogios. Talvez seja esse o motivo que muita gente está ficando meia fissurada em pegar o que é belo no outro para colocar em mim. Porque ninguém me elogia, mas com o nariz daquele lá, todo mundo elogia. A boca da Julina Jolie, como é o nome da mulher? Angelina Jolie. Porra, toda a mulherada começou a querer ter boca igual aquela mulher. Verdade. Porra, só porque falaram que é bonito. Olha, a boca daquela mulher. Mas por que, gente? A gente tem que exaltar
tanto isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar nosso psicológico. Exato, Com e hoje em dia certeza. quem dita isso, né? São likes, são seguidores, é um algoritmo que a gente não sabe como funciona, né? E as pessoas estão sendo vítimas, bombardeadas, perdendo a sua essência atrás de uma coisa que elas não sabem se existe, que a gente sabe que atrás daquilo... Hoje é o ângulo do rosto. De repente é o queixo do desmascarado. homem tem que ser assim, Todo e aqui mundo ele tem que com a fazer mesma uma cara. carinha quadradinha. Aqui tem o osso, tem que aparecer aqui, ó. Todo mundo com a mesma Teu queixo cara. tem que Todo mundo descer com a 5 mesma cara, centímetros horrível. e os seus lábios tem que ser de Elvis Presley. Uau! Ai, viu? Todo mundo gosta de lábio. E se o seu lábio for fininho... Aí vira um Frankenstein, vira um né? Pronto, aí viram os Frankensteins. Você vê esse impacto nas adolescentes, né? Essas meninas sendo bombardeadas com isso, ela posta um vídeo, ela quer likes, né? Então, esse elogio que a gente falou, hoje são convertidos nesses pontos da rede Absurdos, né, social. E eu acho que isso é um impacto muito grande que a gente está sofrendo. E a gente precisa, né, dar Mas eu parar, acho que o respirar. papel do médico é importante nesse momento. Entra muito aí, o Da grande beleza profissional natural. de verdade entra aí. Você ele tem vai trazer pra certeza, realidade. exatamente, tomar cuidado aquilo que Às ele vai vezes aceitar você- fazer ou não, sei lá, não sei se existe uma Não, ética. eu acho que eu tenho uma responsabilidade. Eu penso que eu tenho a responsabilidade em falar isso para ela. Às vezes até do momento de falar que ela não deve fazer a cirurgia. Eu falo sempre às pacientes. Eu não peço a Deus que me traga mais pacientes. Ele fala, me peço a Deus que me mostre as pacientes que não devem ser operadas. A partir do momento que eu fizer uma cirurgia e ela não ficar satisfeita, não era aquilo, a gente não perceber antes que ela não deveria ter feito, ela não estava preparada, aquilo vai virar uma bola de neve. Não tem como voltar Tem como atrás. voltar. Tá vendo, gente? Mas vamos lá. Tem mais informação aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Reunião preparatória do COP, é isso, Isso. Antônio? 30. O COP 30 revela embates sobre clima, dinheiro e mercado global. Países cobram triplo do financiamento climático. Discutem mercado de carbono e medidas com... Como é que é isso aí? É isso aí. Ô, Antônio, explica um pouco para nós essas reuniões do COP 30 aí, rapaz. Isso aí é interessante, hein? Fala um pouquinho aí, você que... 1994, na verdade, 2 anos depois do Rio, Viu? da Rio 92, Ah. que foi o marco do ponto de vista de encontros mundiais a respeito do meio ambiente, que está muito espelhado nesse livro aí também, tá? Porque aí a gente faz o percurso, vamos chamar da igreja, mas o percurso civil também, tá? A respeito da questão do meio ambiente. Em 94 se faz a primeira grande reunião da COP, que na verdade, uma reunião de gente que tenta diminuir os impactos ambientais no mundo. Certo. Nós estamos na 30ª e o Brasil vai sediar agora em Belém. Tá? Quando a gente ouve falar disso, essa questão do embate sobre o clima, dinheiro e mercado, nós temos que primeiro entender o clima do ponto de vista de diminuir o impacto principalmente das fontes carbônicas, né, para poder fazer com que não aumentemos a temperatura média do ambiente, porque isso trará uma série de malefícios do ponto de vista de clima especialmente. Bom, quando a gente fala de dinheiro, nós estamos pensando em dinheiro que, de uma certa forma, vai financiar tudo isso. E mercado é porque o mercado poderá, de uma certa forma, estabelecer regras novas e dizer, vou fazer negócios com esse ou com aquele país, dependendo da forma com que ele trabalha. Bom, mas tudo isso, para mim, é uma hipocrisia. Verdadeiramente, esses encontros, eles se transformaram num conjunto de gente hipócrita que se reúne por fins políticos e por fins econômicos. Ou blá, 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 né? Ou seja, não resolve nada, não melhora nada. Até resolve. 30 anos fazendo o quê aí? Até resolve. Algumas coisas, outras não. Mas assim, do ponto de vista, se você chacoalhar tudo, colocar num balaio, venerar, Feito mesmo, né? eu não acho que tenham grandes progressos. Existem progressos? Sim. Timidamente. É de todo ruim? Não. Então, nós temos hoje... Primeiro, eles vão querer aumentar de 100 bilhões o financiamento para 1 trilhão e 200. E eles não pensam na questão, vamos chamar assim, de o que eu posso fazer. Está todo mundo preocupado com o seguinte, enquanto não vier o dinheiro dos países mais ricos, o subdesenvolvido ou os países em desenvolvimento não querem colocar a mão. E esquecem do seu papel.
É muito fácil esperar o dinheiro do outro. Eu quero o dinheiro da Alemanha para poder cuidar da Amazônia. Cuide da Amazônia. Entendi. É muito mais fácil hoje conseguir dinheiro para poder melhorar, entre aspas, Belém, mas poder fazer uma via desmatando, criando árvore artificial. É isso. Para poder receber as pessoas, tendo uma falta de planejamento gigante que há menos de um ano do evento, ter metade só dos leitos que seriam necessários para receber cerca de 60 mil pessoas, ter que contratar navio para ficar lá na beira. Um monte de coisa atropelada que eu não vou dizer porquê, mas todo mundo sabe porquê. É dinheiro que vai pelo ralo. Não, claro. Que legado é esse, 30, não quer trilhão? Como é que é? Não, esse 1 trilhão, é para poder fomentar negócios sustentáveis, de uma forma geral. Não é exatamente isso, mas é para fazer isso. Então, o que nós temos hoje? É um grande processo que ninguém tem palavra, porque só alguns é que podem falar. É um evento que traz tanta gente que hoje deixou de ter necessidade, com tanta via eletrônica. Para que reunir tanta gente dessa forma? Então é o seguinte, é voltar nós fazermos a nossa parte mesmo. Isso. Bonitinho, conscientização familiar, escolar. Isso. A prefeitura se reúne aqui. Aliás, para mim é o vamos que nos unir funciona. nós, aqui nossa aldeia, na nossa aldeia aqui. Pega aqui, Isso. Vamos melhorar, vamos plantar isso aqui. Não adianta ficar esperando essas mega... Sabe o que é bom, padre? É quando os nossos avós eram sustentáveis sem saber que eram sustentáveis. Verdade. Na hora que ia cozinhar, eles cozinhavam O porco inteiro. o porco inteiro, Tudo. o legume inteiro. Hoje não, hoje é um dugo-dugo, é um negócio de mimimi, que eu só quero a folha disso, não sei o que daquilo. É isso aí. Eu fico bravo, desculpa. Eu entendi, eu concordo com você. É por isso que eu chamo você, que eu gosto de sua braveza, que você é muito verdadeiro. E ajuda a gente pra caramba. Ó, vamos ver aqui uma outra informação. Gastronomia. Olha lá, legal, hein? A qualificação do profissional da cozinha, proporcionando mais prazer à vida. Essa é a finalidade, né? A pessoa dá um pouquinho mais de prazer através da... Eu estava conversando com a Ana festa lá de fora. Babette, lembra da festa de Babette? Estava conversando com a minha assessora lá fora e a gente estava falando que involuntariamente a gente respira e o nosso coração bate, né? E voluntariamente para a gente viver, a gente tem que o quê? Comer e beber. Então, se a gente profissionaliza as pessoas que trabalham nesse lugar, a gente traz felicidade para as pessoas que recebem o que essas pessoas cozinham e o contrário também. Essa pessoa que cozinha com mais profissionalização, com mais reconhecimento, ela também vai se sentir um profissional mais completo. Porque não existe nada pior do que você não ter o reconhecimento em 3 lugares. Pessoal, você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que ter o reconhecimento da sociedade, que são os seus pares olharem para você como pessoa bem-sucedida, e o reconhecimento financeiro, que a gente não pode deixar de lado. E na minha profissão, o reconhecimento financeiro é muito difícil de ser encontrado. Como funcionário de uma empresa, dificilmente. Como empreendedora, eu acredito que seja mais viável. Porque aí você é dono do teu tempo, você decide quanto vai valer a tua hora de trabalho, porque é uma coisa que a gente não calcula, né? Mas um chefe de entrada num restaurante ganha um salário de R$ 2.500. Se a gente fizer isso dividido pelo número de horas, ele não ganha nem R$ 5 por hora. Então, assim, se você ganhar 10 trabalhando na sua casa por hora, você já está ganhando o dobro. E é tão fácil você ganhar R$ 10 por hora trabalhando na cozinha da sua casa empreendendo. Tá vendo? Eu tenho certeza disso. Tá atiçando o povo aí, hein? Eu tenho certeza disso, padre. Olha, tenho certeza disso. Tá vendo? Tá ouvindo que a nossa... Eu sou a primeira personal chef do Brasil. Quando eu comecei, não existia personalização de eventos, nem personalização de cardápio. Você contratava o buffet, me corrijam se eu estiver errado, ou era italiano ou era infantil, ou era pizza. Você chegava para o chefe e falava, eu gostaria que você servisse um tabule de quinoa porque tem um vegetariano? Eu fui a primeira personal chef do Brasil, então eu falo de um lugar... Legal, muito legal o que você está falando, porque eu estava... Minha mãe ela tem uma doença chamada síndrome de Addison. Não sei se o doutor já ouviu falar. Essa doença aí, ela faz o seguinte, ela tem que tomar um remédio que mexe muito nos rins dela. E a minha mãe, tadinha, ela pegou um diabetes por causa desse remédio. Ela não tinha diabetes. Agora, recente. E a minha mãe, ela não pode comer quase nada. Ela não merece um olhar de um personal chef? Aí ela merece sim, tá vendo? Aí um profissional que fala,
Deixa eu ver aqui, dona Menina, do seu quadro Olhar clínico. com carinho. Com carinho. Vamos cá, vou preparar para a senhora aqui naquilo que a senhora vai ver que a senhora vai poder comer algumas coisas. Eu quero Vai te dar o prazer novamente. Quero cozinhar para sua mãe. Mãe, ó. Olha aqui, ó. Posso? Claro, por favor. Doutora a gente Bianca. combina, eu quero mandar um presente para ela de acordo com as restrições dela para ela experimentar a minha comida. Tá vendo? Esse é o trabalho da doutora, viu, gente? Ela prepara profissionais para fazer isso aí. Isso. Que nem o mineiro que só come porco. Nunca vi. Pô, come outra coisa, pô. Imagina pra preparar um negocinho pra você. Ai, muito gostoso isso, né? Presentear alguém que você ama com uma refeição. Os meus sabor e amor, né? presenteiam as pessoas. Vamos lá, gostei demais do que a Bianquinha fala, doutora, hein? Mas vem aqui, tem mais um aqui, ó. Como é que é o negócio aqui? Chatbot. Chatbot. Um chatbot IA disse a um usuário como se matar. O IA. Pois é. Mas a empresa não quer censurá-lo. A gente tem que explicar essa história. Explica aí, Merinha, fiquei assustado com acontece- esse papo aí, hein? Porque o que acontece na IA é o seguinte, a inteligência artificial, para quem está assistindo e não conhece como funciona, é assim. Você entra nessa inteligência, é um site, e você pode criar personagens que vão interagir e conversar com você. E tem gente que cria um terapeuta, tem gente que Eu crio pra mim mesmo. uma namorada Pra mim mesmo. pra você. Tá. Tipo, eu quero que essa namorada seja assim, eu quero que ela me fale bom dia todos os dias, eu quero que ela converse comigo. Então você Entendi. fica conversando com ela e interagindo. A questão é o seguinte, a IA, ela vai trabalhar com dados que estão na internet, são dados humanos, que a gente coloca lá, ele faz lá, pega as informações e devolve ali pra gente de acordo com as perguntas que a gente faz. O que acontece nessa questão é que o personagem foi sugerindo para que essa pessoa, que o melhor ela Eu mesma- criei. É isso. Ela acabar com a sua vida. Eu não estou falando a palavra porque senão o YouTube derruba nós aqui. Entendeu? Então, e aí a questão como era uma experiência, então foram falar com a empresa que é a responsável pela essa inteligência artificial. Entendi. A empresa disse que não, ela não tem responsabilidade nesse sentido, entende? E aí a questão é o seguinte, que há alguns anos atrás, um menino de 14 anos, ele realmente chegou a vias de fato, ele realmente tirou a sua vida, porque a IA sugeriu, mas ele não disse assim, faça isso. Ele sugeriu porque o menino criou um personagem e, de acordo com esse personagem, o personagem disse assim, volte para casa. O mais rápido possível. O menino entendeu o volte para casa como esse processo. Então, aí existe uma discussão, porque já existe hoje nos Estados Unidos, no Brasil, uma discussão com relação à mudança da legislação, que eu acho que é muito importante, que a gente tenha essa coisa de você cuidar, né? De você, por exemplo, fazer sistemas de segurança e tudo mais. Porém, eu acho, aí na minha opinião, a gente não pode perder a nossa consciência. A inteligência artificial é que nem uma faca, se você não souber usar, ela vai te matar. Claro. Então, ou ela pode te ajudar. Então, esse discernimento que a gente está perdendo hoje, por isso que eu acho que, beleza, existe sim uma questão que a gente pode proteger, mas não podemos proteger nossos filhos de tudo. O que nós podemos fazer é dar consciência e capacidade de discernimento dos nossos filhos, entendeu? Acho que você falou tudo. Aí a resposta toda é essa aí. Você tem que trabalhar a sua família e falar dos prós, os contras, os perigos, e a liberdade dela fazer o resto depois é com ela. Vamos ver aqui a enquete? Vamos ver? Bora! Vamos lá, vamos ver o que o povo respondeu. Ó. Só lembrando aqui, ó. Você acredita que depois de um acidente, né? Alguma coisa assim? Uma tragédia, você ainda pode melhorar? 91,9% diz que sim. Olha o povo. Ainda bem. E apenas 8,1% diz que não. Que legal, o povo está bem legal nisso aí, né? É isso aí. Gente, olha, eu agradeço, os papos são muito bons. Eu gostaria muito de falar sobre esse assunto ainda mais. Doutor, você vai voltar aqui, ele promete? Muito obrigado. Agradeço. Mandou muito bem. Ó, Bianquinha, você é espetacular, hein? Obrigada. Foi um Pois eu prazer. pego o contato para pega, cara. entregar o presente. Isso. É sério. Obrigado. Eu agradeço, mãe. Merinha, você, como Obrigada, sempre, é meu maravilhosa. querido. viu? Obrigada. A gente É uma gosta honra demais estar de você. Antônio, Deus abençoe a nós todos. eu louvo a Deus pela tua vida todo dia. Pela meu. nossa, Padre. Tamo junto sempre, tá? Gente, que Deus abençoe você. Lembrando que hoje, logo mais, às 19 horas, tem aquela missa lá à noite. Nossa Senhora da Lapa, hein? Vai lá. Que Deus abençoe você no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Tamo junto aí, ó. Oi.